Olá, olá, olá. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar então a leitura desse livro, Uma Vida com Propósitos. Estaremos juntos aí por 40 dias. 40 dias estudando algumas lições que esse livro nos fala. E eu quero ler uma passagem aqui que ele cita na Bíblia para justificar pra gente a leitura desse livro. Vamos lá. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar, e assim você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. E aí, vamos lá? 40 dias, são 40 lições, 40 reflexões, um propósito pra gente seguir em frente. Então, vamos começar hoje o dia 1. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Uma alegria ter vocês aqui comigo. Vou começar a leitura do livro. Quem tiver, acompanha comigo. Vai ficar salvo aqui para vocês depois estudarem esse livro extraordinário, tá bom? Vamos lá. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Então vamos lá, você não é o foco, você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? As minhas ambições e os meus sonhos para o meu futuro? E aí? Quem se identifica? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossas vidas. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado fazer isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para o que foi criado. Se eu te entregar agora uma nova invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve e nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade. Tão óbvio, né? Certa vez eu fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegaram a um acampamento, me disseram: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Gente, eu vou repetir. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que você e eu compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização,
mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. E não você usar Deus para os propósitos particulares. Por que eu entendo que isso faz sentido? Porque os nossos propósitos, a nossa mentalidade, ela é limitada. Se a gente deixar que Deus haja nas nossas vidas, coisas extraordinárias e inimagináveis podem acontecer. A gente tem sim uma mentalidade limitada. Então vamos deixar Deus agir, que eu tenho certeza que as coisas vão se realizar de uma maneira muito mais espetacular. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma vida livre e espaçosa. Romanos 8:6. Olá, gente, boa tarde para todo mundo que está aqui. Uma alegria ter vocês aqui comigo. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida. Dê importância aos seus sonhos. Dê importância aos sonhos que aos seus olhos pareçam pequenos, pareçam mínimos. Eu vou dar um exemplo, a leitura desse livro. A leitura desse livro, nesse formato, ele está no meu coração há meses, e agora eu decidi realizar. E eu não sei qual é o propósito da leitura desse livro, mas eu decidi fazer. Então dê importância aos seus sonhos, seja ele qual for. Dê importância, aceite isso como uma sementinha que Deus plantou no teu coração. Você não sabe a proporção que isso pode tomar. Defina claramente seus valores. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Defina claramente seus valores e identifique se as suas atitudes estão congruentes com seus valores. A escada que você está subindo, o caminho que você está percorrendo, são congruentes com os seus valores? Eles vão te levar onde você quer chegar? Faz sentido isso para vocês? Que os seus valores têm que ser congruentes com as suas atitudes, que tem que ser equivalente ao caminho que você quer trilhar, para onde você quer chegar? Estabeleça metas congruentes com os seus valores. Descubra as suas habilidades, potencialize as suas habilidades. Todo mundo tem um dom, todo mundo sabe fazer muito bem alguma coisa. Potencialize essa habilidade que você tem. Almeje grandes realizações, vá à luta e seja disciplinado. A gente não realiza nada sem disciplina. Dia após dia, tudo na nossa vida tem que ter disciplina. E sobre a disciplina, eu quero ler para vocês uma passagem bíblica, para que fique reforçado a importância da disciplina em tudo nas nossas vidas. Então vamos lá em Provérbios 4:13. Agarre-se à disciplina e não a largue. Proteja a disciplina, pois ela é a sua vida. Olha a importância da disciplina. Ela é a sua vida. Então dê valor e importância à disciplina. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas e não desista jamais. Todo mundo já ouviu falar que sozinho a gente chega longe e juntos a gente chega muito mais longe. Envolva outras pessoas, pessoas que você confie e que você sabe que vão te apoiar nos seus projetos. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar os seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Às vezes você até já se identifica com isso. Você já tem uma vida bem-sucedida, uma vida aos nossos olhos com um propósito realizado, mas é você que não sente que aquilo ali está em congruência com as suas vontades e com o seu propósito.
Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25. Esse não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar os sonhos ou planejar a sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades na sua agenda já lotada. E aí? Não ensina. Na verdade, ela ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ela vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Uau! Demais! Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? E aí, você tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem e teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... 3 pontinhos. Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. É aquilo que nós já falamos aqui, a gente tem a mente limitada. Deixa que Deus conduza a sua vida, que coisas extraordinárias e inimagináveis para você pode acontecer. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área muito importante do conhecimento e tem sua utilidade. Mas, quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Northern University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando qual o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. E outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia de qual é o sentido da vida. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhes respondessem caso descobrisse qual é o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira? Pergunte a Deus. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira? Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou à cega para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2,7. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Identifique a vida sobre as verdades eternas, não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Oi, Dai, querida!
minha coach maravilhosa que me inspira muito. Sou muito grata por ter você na minha vida. Dai, não sei se você está vendo, a gente está lendo esse livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos começando hoje. Tenho certeza que vai ser transformador na vida de todos. Então vamos lá. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso, olha só. Foi por meio da sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado. Totalmente de graça. A Dai também está lendo, então vamos ler juntas, Dai. Essa passagem está em Efésios 1, de 4 a 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Relacionamento com Jesus Cristo. Sem relacionamento, sem intimidade com Jesus Cristo, não vai. Por isso que tem que ter a disciplina. Se você ainda não vive esse relacionamento, eu vou explicar isso mais adiante. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Olha só, anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, o cônjuge, os seus passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. Você tem que encontrar o seu propósito em comunhão com Deus. Você tem que encontrar o seu propósito em comunhão com Deus. O seu propósito de vida se encaixa em outro propósito muito maior. Esse é o terceiro. Em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível e ele se recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, parabéns. Você está prestes a caminhar para a luz. Nesse sentido, eu quero ler para vocês também a passagem de um outro livro da Fundação Napoleão Hill, que eu amo muito, que eu leio muito, que eu sigo muito, que diz: uma vez definido o nosso objetivo maior e criada a nossa mente mestra, temos a responsabilidade de continuar a busca. A partir do momento que você começa, você tem a responsabilidade de continuar a sua busca, até que você encontre. Por mais que você desanime no meio do caminho, por mais que por algum tempo pareça para você que não faz sentido, você tem a responsabilidade de continuar com a sua busca. Não importa quão difícil pareça o desafio, cada um de nós tem um dom que deve ser partilhado com o mundo. Nós lemos aqui também nesse livro sobre as suas habilidades. Suas habilidades são os seus dons e você tem a responsabilidade de identificá-las e partilhar com o mundo. Todos os dias neste livro, ele traz no final um tema para reflexão, um versículo para você memorizar e uma pergunta para meditar. Esse finalzinho de cada dia eu vou deixar escrito embaixo do vídeo, que eu vou deixar salvo, tá bom? Então depois vocês acompanhem lá também e reflitam sobre isso. Então vamos lá, dia 1, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: eu não sou o foco.
Quem é o foco? Deus. Nós falamos bastante sobre isso hoje. Versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra um propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1:16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Como a todo momento eu posso me lembrar que a vida é viver para Deus e não para mim? Eu quero falar mais uma vez isso. Não se trata de você, se trata das vidas que você vai impactar com o seu trabalho, com o seu propósito, com os seus anseios, com os seus desejos. Não se trata de você. Então, cumpra com a sua missão. Às vezes você vai começar uma atividade, você vai começar uma jornada sem entender exatamente para que caminho isso vai te levar, mas comece. Só depois que você começar é que você vai saber. É isso que eu estou fazendo com a leitura desse livro, começando. Quem sabe ao final desses 40 dias a gente descobre aí qual a verdadeira razão disso tudo, tá bom? Então eu conto com vocês 40 dias de leitura, de propósito, de reflexão, e eu tenho certeza que esses últimos dias aí de 2020 tem grandes coisas para acrescentar na nossa vida ainda, tá bom? Um grande beijo para vocês. Todos os dias aqui então a gente vai se encontrar, tá joia? Até amanhã.